Vamos então à palavra de Deus. Queremos falar hoje sobre satisfeitos. Estamos falando nessa série de nova mentalidade, né? Sobre satisfeitos ou insatisfeitos com Jesus. Será que tem gente insatisfeita com Jesus? Você está satisfeito com Jesus? Se nessa semana, se tivesse um botãozinho para apertar na entrada aqui da igreja, sabe que nem tem na saída da drogaria aqui, das drogarias que a gente vai? Então você sai e não tem 5 carinhas lá, de não estou feliz, um pouco feliz, não sei, um pouquinho feliz, muito feliz. Se tivesse um botãozinho aqui na entrada e perguntasse, como é que foi a sua semana? Você está satisfeito? Mais ou menos? Ou insatisfeito? Como é que será que a gente responderia? Não é? Como é que anda a sua satisfação? Insatisfeito? Meio satisfeito? Satisfeito, muito satisfeito. Nossa, vocês ficaram quietos. Tem muita gente insatisfeita nesse mundo ou não tem? Reclamando. Mas nós não, né? Nós somos o povo de Deus. Você está rindo, essa risadinha. Nós somos o povo de Deus, temos Jesus. Sabe? Você já planejou aquelas férias que deveriam ser super legais, perfeitas, que você quer que tudo dê certo, não? Você guardou aquela grana, você falou, agora eu vou lá, e de repente as coisas começam a dar errado, não? Já aconteceu com você, não? Começa a dar errado nas férias. E aí você começa a ficar irritado, insatisfeito, porque e aí quando vai ver é você que está estragando as férias. Eu já fiz isso. Você já fez isso? Não. Eu já fiz isso. Já estraguei as férias que eu fiquei, porque não, tinha que ter dado certo, tinha que ter feito as coisas, não é? Eu tirei umas férias com a Marisa de 40 anos de casado, né, amor? De paixão, que ela se agarrou em mim, muito santo. A gente foi numa praia e foi muito legal. Chegamos lá, né? Pegamos um quarto, né? Tem aquelas pousadas bonitas, né? A gente pegou aquele quarto, o simples, né? Aquele com vista para coisa nenhuma. Sabe como é que é? Parede, não é isso não? Já peguei um que dava para um lixo. Mas era bonito, estava lá. E aí nós estávamos lá e botamos todas as coisas, não é verdade, André? Vamos ficar ali 4 dias. E então, está tudo maravilhoso e perfeito. A gente sai, então vamos para a praia. Não é? Aí quando volta, o que acontece? O ar-condicionado está pingando em cima da cama, assim. Tem aquela luz piscando direto, aquele negócio. Aí a gente liga e fala, moço, tem um negócio aqui. Não, tá bom, vamos resolver. Aí a gente sai e resolve. Quando chega, o cara deixou a peça que ele trocou suja em cima da coisa assim, entendeu como é que é? Tudo bem, a gente jogou. Mas essas férias têm que ser perfeitas, 40 anos, né? E eu já fiquei tão irritado, até que eu não fiquei irritado, né? Olha, não, ajuda eu, amor. Aí nós fomos para a praia, nem vi o celular. Aí eu chego, a gente chega cansado, né? Que era longe, mas era bonita a praia, andamos pra caramba. Aí chega lá tudo, uma mensagem. Nós temos que trocar o senhor de quarto, porque deu um problema no boiler e não tem água. Eu falei, nós estamos brincando, chega lá não tem água, não dá para tomar banho. Aí você tem que pegar todas as coisas e botar tudo na mala de novo. E sabe, tudo para você ficar irritado. Só que eu estou com a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu não deveria ficar irritado. E aí comecei a ficar, aí o pessoal não vai pegar as malas. Aí eu comecei a ficar irritado. Por que Jesus faz isso? Né? Ele vai empurrando a gente para saber. Aí, estou passando na recepção, falei, o pessoal não pegou a mala, ainda, tranquilo, tudo mais, a gente vai dar um upgrade para o senhor. Eu estava meio assim, né, irritado. Aí a moça levou a gente para um quarto. Quando nós entramos no quarto, eu falei, ainda bem que eu não fiquei nervoso dessa vez. Era 4 vezes maior, suíte master de frente para o mar. Eu falei, Jesus, obrigado. Mas a gente pode estragar, pode ou não pode? Não pode. Aí no dia seguinte, quando foi 5:30 da manhã, os caras tocando uma música horrível no último volume, entendeu? Você podia ficar irritado de novo.
Mas se eu estou com ela e ela é a pessoa que eu mais amo, qualquer lugar está bom porque eu estou com ela, não é isso não? E com Jesus? Se eu estou com Jesus, Ele me ama e eu amo. Não importa a situação. Eu posso ficar satisfeito, porque eu sei que Ele está comigo, amém? Às vezes a gente estraga. Ele está conduzindo a gente para o melhor. Se eu ficasse tenso e reclamasse, o que a gerente vai dizer? Não põe eles na suíte, não põe eles no frente do mar, não. Põe naquela outra lá. Esse aí está reclamando muito. Às vezes a gente não tem o melhor porque a gente reclama demais. Não é verdade, não? Se a minha alegria está no meu relacionamento com Jesus, eu posso então estar satisfeito em qualquer situação, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele não vai me abandonar. Porque a vida é uma jornada, né? Com quem eu estou me relacionando nessa jornada é mais importante do que se tudo está dando certo. Se tudo está perfeito. Eu me irritei, estraguei férias, queria tudo perfeito. Eu estava com os meus filhos, eles queriam o quê? Eles não sabiam se estava sujo, se tinha... Eles queriam ir na piscina, isso não. Eles queriam ir na praia, queriam jogar bola, fazer buraco na areia. As coisas simples, sabe, irmãos? Nós perdemos muitas coisas por insatisfação. Eu quero falar com você hoje sobre um texto que mostra 48 horas da vida de Jesus. Onde aconteceram coisas incríveis. São exatamente 48 horas. Está lá em João 6. É João capítulo 6. Mostra 48 horas da vida de Jesus. É muito legal. 2 dias. E tem 3 grupos de pessoas ao redor de Jesus. Tem os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos. Tem os outros discípulos de Jesus, que é o pessoal que está seguindo Ele. E tem os fariseus, né? Aquela multidão. Tem lá, aquela turma toda. Então, vamos ler e saber o que aconteceu nessas 48 horas. Eu quero que você tenha em mente, enquanto eu falar essas 48 horas, essa questão da satisfação. De quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Quando a gente acha que, para a gente ser feliz ou ficar satisfeito, tem que sair as coisas do jeito que a gente quer. Tá? Então vamos ver aqui. João capítulo 6, versículo 1 a 6. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido como o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia por toda parte. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa da Páscoa. E Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. E voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Então, é João que está relatando. E João percebeu o que Jesus ia fazer. E João percebeu também que Jesus estava de certa forma, não é, fazendo um teste com Filipe. Só que o texto fala depois do quê? Depois destas coisas. O que é depois destas coisas? Se você ler os outros evangelhos, Mateus e Marcos, porque o que é que vai acontecer em João 6? Vai acontecer a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães é o que vai acontecer. Então, se você ler os outros evangelhos, é como se tivesse mais câmeras, né? Que filmaram de outros ângulos. Então, aconteceu depois do quê? Depois dos discípulos terem sido enviados de 2 em 2 para curar enfermo e expulsar demônio. Aconteceu depois que o João Batista havia morrido. Aconteceu que eles estavam tão cansados com tanta gente que eles falaram: vamos para um lugar deserto para a gente descansar. Vamos para a praia lá no monte, lá a gente fica ali, ninguém vai saber, e nós vamos descansar. Marcos 4 vai dizer: desembarcando viu Jesus grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, isso foi o Mateus, agora o Marcos. Compadeceu-se deles porque eram ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar muitas coisas. Então o que acontece quando Jesus vê a multidão? Ele não fala assim, manda embora, a gente não vai dar agora, desculpa, estou no meu tempo de férias. Eu vim aqui no resort aqui. Eu vim aqui
Nessa pousada aqui, eu vou dar uma descansada. Ele não deixou para os discípulos atender. O que ele fez? Ele tem compaixão. Ele vê eles como ovelhas sem pastor, cura os enfermos, expulsa os demônios, ensina muitas coisas. E ainda Jesus quer alimentar essa multidão. Uma multidão de gente sozinha e necessitada, ovelha sem pastor. Jesus enxerga a multidão. Esse é Jesus, amém? E ele estava indo lá descansar com os discípulos. Aí o que vai acontecer? Jesus pede para os discípulos alimentarem a multidão. Jesus pede. Esses discípulos haviam expulsado demônio, curado enfermos de 2 em 2. Eles voltaram do tipo assim, é nós. Jesus, os demônios saem. Jesus falou para eles, não fica feliz porque saem os demônios. Fica feliz porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. E João percebeu o que Jesus ia fazer. Mas Jesus queria saber como é que os discípulos iam lidar com a situação. Às vezes Deus quer saber como nós vamos lidar com a situação. O César está tão feliz. E se quebrar o ar-condicionado do quarto dele, vai ficar feliz ainda? Lá na pousada ideal, que ele planejou 9 meses antes. Eu não gosto que plano dê errado, né? Quem gosta, tem pessoas que não suportam que saia do plano. Tem que cumprir o plano. Não sou tão radical. Jesus iria alimentar aquela multidão. Jesus estava decidido. Se ele pediu para alimentar, porque ele ia alimentar. Amém, irmãos? Se Jesus quer, vai acontecer. Jesus ia alimentar a multidão, não importasse as objeções dos discípulos. Mas a multidão parece um problema para os discípulos. E a tarefa que Jesus pediu também parece impossível. O pessoal fez cálculo, não dá, 200 dias, não sei, tinha que trabalhar 200 dias para comprar pão, não tem padaria, não tem, fizeram conta. Jesus, não vem aqui para descansar? Dá um tempo aí. Então, sabe, tudo sair fora dos planos. Mas não para Jesus. O que acontece é que Jesus parece estar nos ensinando, gente, se eu posso dizer aqui um primeiro ponto. Ele está dizendo para nós, eu posso fazer muito mais com a sua obediência do que com o seu entendimento. Eu posso fazer muito mais com a sua obediência do que com o seu planejamento. Eu posso fazer muito mais com a sua obediência do que... Entende? Quanto mais a gente conhece a Jesus, menos ficamos preocupados se o que Ele nos ordena vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que vai dar? A gente fica preocupado com tantas coisas. Por exemplo, nós ficamos preocupados ontem, no dia da festa da célula, se ia chover. A previsão era de tempestade. Inclusive, hoje eu abri o celular, estava escrito assim, né? Tempo. Tempestade desde ontem às 10 da manhã. Eu falei, de jeito nenhum, isso aqui é outra cidade. Não contavam com Deus, amém? Quarta-feira o Gustavo manda uma foto para mim. O pai, o que a gente faz? Olha a previsão. Aí circula uma fake news aí, que ia ter raios, né? Entendeu? Ia ser um dilúvio. Eu comecei a orar incrédulo, né? Deus falou, você vai orar assim incrédulo? Eu falei, não, vou te corrigir aqui. Como é que você pode orar com fé? Eu falei, porque o Senhor ama essa igreja e o Senhor quer essa festa, amém? Se chover, nós vamos estar lá, fazendo festa. Mas a chance de ter mais gente é se não chover, né, Jesus? Então, eu gostaria que não chovesse. Você crê que eu posso fazer? Tu podes todas as coisas. Eu sei que não foi só, muitas pessoas creram. Às vezes a gente acha que Deus respondeu uma oração porque muitas pessoas oraram. Não, Jesus falou que basta um ter fé, que Ele já respondeu a oração. Amém, irmãos? E tinha vários. Mas eu confesso que quantos oraram, mas esperavam assim, uma chuvinha. Eu estava esperando uma chuvinhazinha. Nem uma chuvinhazinha. Só no final que a gente falou, está encerrado aqui tudo, aí choveu. 10 minutos. Eu acho que ele quis brincar com a gente. Olha.
Jesus tem muito bom humor, irmãos. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais conectados com Ele, menos ficamos preocupados se os nossos planos vão dar certo. Menos ficamos preocupados, porque o que Ele vai pedir, Ele vai fazer, amém? Você crê nisso ou não? Está preocupado com o quê? Se o Senhor está com você, vai dar certo. Talvez não dê certo segundo os seus planos. Talvez dê certo melhor, muito melhor. Fui ver depois o preço, a suíte que a gente ficou custava o dobro da outra. Mas nós somos os filhos de Deus, amém? Mas e se não tivesse trocado? E se tivesse funcionado na outra mesmo? Estaria feliz também, amém, irmãos? Uma grande multidão, então, está lá. E aí, não precisamos ler o texto, você conhece, acontece o milagre. Jesus multiplica pão e peixe. Acontece aquele milagre, a comida multiplicada. Algo incrível. Qual é a conclusão da multidão? O que é que essa multidão faz? Quando a multidão vê, é interessante, a multidão foi curada, expulsou demônio, mas quando Jesus multiplica pão e peixe, os caras falam, o cara, hein? Esse aí, hein? Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que devia vir ao mundo. Não é interessante que ele não falou isso quando ele expulsou os demônios? Quando curou os enfermos? Foi quando ele mexeu no dinheiro. No din-din. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus sumiu. Qual é a conclusão da multidão? Sem dúvida, é de alguém assim que precisamos. Esse é. Alguém que resolve nossos problemas. Alguém que atende a nossas necessidades. Alguém que pode tornar nossa vida nesse mundo melhor. Alguém, vamos proclamar Ele como rei. Vamos ter finalmente a saúde, a prosperidade que tanto desejamos. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Nossa. Chega a noite do primeiro dia. Jesus está no monte orando. E os seus discípulos presos no meio de uma tempestade. O que aconteceu? Acabando o dia, Jesus falou, pega o barco e vai. Mestre, não sei o quê. Vai, pega o barco. Jesus pegou o barco. E Jesus falou, despediu a multidão ali e foi para o monte. A multidão não foi embora, ficou ali. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. E logo veio um vento forte sobre eles e o mar ficou agitado. Jesus tinha ordenado para eles irem para o outro lado. Quem mandou eles irem? Quem botou eles no meio da tempestade? Oh, Jesus, você me botou no meio de uma tempestade? Vem. Jesus mandou os discípulos para o meio de uma tempestade. E novamente os discípulos estão numa fria, estão debaixo de uma situação que eles não sabem o que fazer. É interessante que esses discípulos tinham expulsado o demônio, curado o enfermo, mas eles achavam que era eles, né? Mas não era Jesus mesmo. E agora então eles estão numa situação difícil de novo, você está entendendo? Aí, para melhorar a situação, o que Jesus faz? Sabe o que ele faz, né? Às 3 da manhã, Jesus olha, eles estão lá no meio do mar, e Jesus vai andando sobre as águas tranquilamente, no meio daquela tempestade, aquele mar, e Jesus está andando. Eu não sei como é que é um treco desse. Se você lê o relato de Mateus e de Marcos, você pega a outra câmera, e está escrito lá, Jesus vai se encontrar com eles às 3 da madrugada. Deixou eles lá remando contra o vento contrário, quando estava orando no meio da noite. Até às 3 da madrugada eles não avançavam nada. Mas Jesus não está vendo. Jesus não está vendo a minha situação. E aí Jesus chega lá, você sabe como é que é, dá aquele estresse todo, é um fantasma, não sei o quê. Mestre, se és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. E Jesus fala, vem, e o Pedro sai andando sobre as águas.
E aí quando Pedro olha e vê que a tempestade afunda, Jesus pega pela mão. Homem de pequena fé, porque você duvidou. Então acontece todas essas coisas. Marcos vai dizer que eles entraram no barco e Jesus acalmou o mar. Mas Marcos vai dizer que o coração deles estava endurecido. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. Por que será que eles não entenderam o milagre dos pães? Talvez eles pensaram assim: Jesus podia fazer um negócio desse, por que ele não fez antes? Nós passamos uns apertos aqui, de vez em quando a gente ficou catando coisa para comer. Por que Jesus fez para a multidão e não fez para nós? Por que Jesus fez para ele, mas não fez para mim? Beleza? Estão aí, não? Você nunca pensou nisso, né? Graças a Deus. Jesus provoca uma situação para revelar como está o nosso coração. Não porque ele não sabe, nós não sabemos. Alimenta essa multidão. Como assim? Não dá. Não dá, Jesus. Não vai dar. O dinheiro não vai dar. Essas coisas não vai dar. Você já falou muito não vai dar para Jesus? Tem uma coisa errada em falar para Jesus que não vai dar. Não sei se você já percebeu. Vão sozinho para o outro lado. Sozinho. Vai, enfrenta uma tempestade sem medo. Tempestade. Antes eles voltaram vitoriosos, agora eles estão falhando em tudo. Eles colocaram o foco neles mesmos, percebe? No que eles poderiam fazer. Eu não posso multiplicar, eu não posso alimentar, eu não posso vencer a tempestade, eu não posso. Jesus fala, mas se eu estou com você, você pode. Se eu pedir, você pode, amém? Porque eu que vou te fazer em você. Não era o poder deles, era de Jesus. Você já percebeu que às vezes Jesus permite a gente ficar numa situação difícil? E aí o que está lá no nosso coração, sai pela boca. Eu sabia! Sabia que não ia dar certo. Já falou essa besteira, não? Eu já falei muitas vezes. Aí acontece o dia seguinte, né? Chega de manhã, 24 horas. Eu falei que são 48 horas, certo? Olha o que vai acontecer, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e Jesus não fora com eles. O que eles pensaram? Jesus está aqui. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Está dando para entender a situação, não é? Está dando para entender a situação, gente? A multidão não havia voltado para as casas. Ficou lá. Bom, vai ter café da manhã, né? O que ele vai multiplicar agora? Gente, o que vocês têm aí? Né? Vamos ver se ele multiplica carneiro, uma paleta de cordeiro, não é verdade? Não. Um molho de hortelã, vamos ver se ele multiplica picanha. Já pensou, gente? Não tinha outro barco. Jesus não tinha ido com os discípulos. Eles procuraram Jesus, ele não estava lá. Jesus deu um perdido na multidão, gente. Jesus deu um perdido na multidão. E logo chegaram os barcos Uber, né? O pessoal chegou lá tudo ali para, né? Vamos juntar mais gente. Pessoal, Jesus revela o que está no coração da multidão. Jesus agora vai expor a maneira de pensar. Estamos falando sobre renovar a mente, certo ou não? Jesus agora ele vai falar algumas coisas para mudar a maneira de pensar desse pessoal. Quem sabe a nossa, né, irmãos, hoje? Quem sabe a nossa? Jesus respondeu, que o pessoal perguntou, mestre, quando é que você chegou aqui? Nós estávamos com uma saudade de você. Nossa, que bom que te encontramos. Resposta de Jesus. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo? Vocês querem estar comigo? Vocês querem estar comigo?
Não porque entenderam os sinais, mas porque eles deram a comida. Eles querem estar comigo por causa do interesse que vocês têm no que eu posso fazer, especialmente quando envolve dinheiro, provisão, grana. Que tem de gente frequentando a igreja por causa de ter uma vida melhor de grana, e o que tem de igreja montada em cima de dizer para as pessoas que elas vão ficar ricas e vão prosperar se fizer A, B e C. Jesus diz assim: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida. Usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Qual que é o alimento que permanece para a vida eterna? O qual o Filho do Homem, que é Ele, pode lhes dar. Eu posso dar para vocês um alimento que vai te dar a vida eterna. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Jesus quer mostrar para você e para mim o que está no seu coração. O Espírito Santo revela a verdade e mostra o que precisa mudar na sua maneira de pensar, na minha maneira de pensar. Ele fala: vocês estão me procurando, não é porque vocês entenderam por que eu fiz sinais. É porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Uma outra versão diz: vocês comeram e ficaram satisfeitos. Agora vocês querem comer mais. Qual é o objetivo de Jesus? Um verdadeiro arrependimento. Arrependimento é mudança na maneira de pensar. Ele quer um verdadeiro arrependimento. Ele é o objetivo dele. Uma mudança, uma transformação do interior, que vai sair pela boca, que vai sair nas atitudes. Jesus quer revelar o que está no coração, só que revelar o que está no coração não é garantia de mudança. Você sabia? Porque Jesus vai mostrar para essa multidão que está no coração deles, e muitos deles não vão mudar. A pessoa precisa reconhecer a verdade, se arrepender. Está dando para entender, irmãos? Presta atenção, você ouve eu vivo muitas verdades. Quando a gente não se arrepende e realmente reconhece que tem que mudar a maneira de pensar, nada acontece. O arrependimento é reconhecer a forma errada de pensar, crer na verdade de Jesus e mudar o coração. Aí simplesmente você concorda com a palavra, você obedece a palavra, e aquilo que antes não acontecia, acontece. Aquilo que antes não fluía, flui. Aquilo que não tinha vida, passa a ter. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Deus quer a verdade no íntimo, irmãos. Ele busca quem o adore em espírito e em verdade. Rafael falou disso na outra mensagem. E agora o que vai acontecer? Gente, presta atenção. Vai acontecer algo incrível agora. Vai haver agora um discurso, uma discussão entre Jesus e esses fariseus, esse pessoal da multidão, que vai expor duas mentalidades. Quero que você preste muita atenção. A hora de não dormir é agora, amém? Acorda a pessoa que está do seu lado, aí belisca ela e fala: agora não. Dorme mais tarde. A discussão agora envolve duas mentalidades, que é a da antiga e da nova aliança. A mentalidade do comércio religioso versus a mentalidade da graça abundante. Você vai ver Jesus falando uma coisa e eles falando outra. Olha que negócio legal. Quando Jesus fala para eles: vocês querem estar comigo, mas é por causa do interesse pessoal que vocês têm aí. Qual é a resposta espiritual daquelas pessoas? Nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? O que é que eu tenho que fazer para conseguir todo dia esse pãozinho multiplicado? Né? E Jesus disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Qual é a única obra que Deus quer de nós, irmãos? Creiam naquele que Ele enviou. Aí eles respondem assim: mas como assim?
Não, 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 a gente quer saber o que a gente tem que fazer. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostra um sinal. Olha que espírito negociador, hein, Valdez? Hã? Olha, se deseja que creiamos no Senhor, mostra um sinal. O que o Senhor pode fazer? O que você pode fazer, Jesus? Bom, se Ele multiplicou o pão, se Ele multiplicou o peixe, se Ele multiplicar a moeda? Hã? E se Ele multiplicar as moedas que a gente tem? Vocês estão entendendo o raciocínio, irmãos? O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. O que eles estavam dizendo para Jesus? Vamos negociar. O Senhor quer que eu acredite no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Vocês entendem essa mentalidade, irmãos? Vocês estão aí prestando atenção? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Não? Você percebe como a maneira de pensar da multidão é diferente de Jesus? Jesus tem um reino onde tudo é de graça. E eles querem negociar. O que é? Eu quero fazer certas coisas na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça na minha vida. O que eu tenho que fazer? Vamos negociar. O que o Senhor pode fazer? Ó. Ainda querem dar uma espremida em Jesus. Do tipo, Moisés deu o pão do céu lá. Resposta de Jesus. Jesus disse, eu amo Jesus. Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem deu para vocês pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu para vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele, é uma pessoa que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Eles não sabem o que eles pediram. Jesus acabou de dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o alimento que você precisa. Sou eu que vou satisfazer você mais do que qualquer desejo deste mundo, deste pão. A Tainá já falou, né, os 3 desejos deste mundo, lembrou lá o texto de João? O desejo intenso por, não é, pelas coisas que desejamos, pelas coisas que vemos, e por ter as coisas, a satisfação da riqueza e da... Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. A ceia é a celebração do pão da vida, meus irmãos. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, eu jamais os rejeitarei. Então, essa pergunta básica, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Ele responde, a obra de Deus é esta, você crê em mim. Você crê em mim. Nós queremos o pão. Nós queremos a bênção. Nós queremos a cura. O que eu tenho que fazer para Deus atender o meu desejo? O que eu tenho que fazer para Deus atender o meu desejo? Troca. Trading. Comércio. Este mundo é gerenciado pelo comércio, certo ou não? Aí vem o Trump, aperta os botões, começa a botar taxa para todo mundo, o mundo inteiro balança. Porque tudo depende do comércio. E vem um grande comprador que tem muita grana e falou, e se eu não comprar mais? Hã? A troca religiosa. Eu faço o que o Deus me pede e eu consigo o que eu quero dele. A mentalidade satânica de comércio emergiu do coração do velho homem. O que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? Foi o que o diabo fez com Jesus, não foi? Vamos negociar. Para que você vai morrer na cruz? Tudo isso te darei se prostrados me adorar. Vamos fazer uma troca. Você faz o que eu quero, eu dou o que você quer. Quem faz isso é diabo, amém, irmãos? Deus não faz isto. Porque Ele é o nosso Pai, amém? Esse foco em si mesmo, nos nossos desejos, necessidade, ter mais conforto, ter mais sucesso, mais bens, mais conquista, mais honra, mais poder, mais reconhecimento. Mas tudo isso é de graça no reino de Deus, gente. Não precisa negociar. Você sabia que é de graça, não? Olha aqui o texto de Isaías 55. A graça é oferecida a todos. Deus oferece a todos, mas nem todos querem.
Deus, na sua presciência, o que é presciência? Deus sabe tudo. Deus tem a consciência das nossas escolhas. Ele sabe exatamente como cada um vai responder. Ele não obriga ninguém a responder, mas Ele sabe como vai responder. Deus sabe quem vai responder a sua graça. Por isso Jesus falou, é aquele que o Pai traz em mim, é esse que vai fazer a vontade do meu Pai. Porque tem alguns que não querem fazer a vontade de Deus. Não porque Deus impediu, mas porque não querem. Olha só o que diz Isaías 55, gente. Alguém tem sede? Tenta relacionar esse texto agora com a multiplicação dos pães lá, com esse episódio de Jesus. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro em comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Qual é a resposta? Ouçam, dê atenção às minhas palavras. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o versículo 3, venham a mim com os ouvidos bem abertos, chega diante de Jesus disposto a ouvir, senta na sua Bíblia de manhã disposto a ouvir o que Deus quer falar, amém irmãos? Essa é a mensagem, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida, farei com vocês, gente, olha que incrível, uma aliança eterna, o amor que fielmente prometia Davi. Onde é celebrada a aliança eterna, gente? No pão da vida. Quando Jesus fala Ele é o pão, Ele está falando da aliança eterna que vai ser estabelecida na sua morte. É tudo de graça no reino de Deus, não tem comércio. Deus não está em negociação conosco. Se você fizer isso, eu vou te abençoar. Ele disse, eu quero te abençoar, eu já abençoei com tudo. Anda nos meus caminhos para desfrutar, amém. Ele oferece uma escolha, Ele não está fazendo uma negociação. As pessoas preferem a satisfação dos desejos sem transformação do coração. Essa que é a verdade. Satisfação sem transformação. O foco é ter uma vida mais confortável. É o grande objetivo de muitos que seguem a Cristo. Eles querem que Jesus resolva os seus problemas. Quer que Jesus resolva o seu problema da sua empresa, o seu problema financeiro, o seu problema emocional, porque não tem namorado ou namorada, porque não casou ainda, ou porque XY, ou porque não tem um problema de enfermidade. Eu vou dizer, Jesus quer resolver tudo isso, amém, irmãos? Mas Ele não vai fazer uma troca com você por isso. Não vai. Joga essa mentalidade fora. O maior sinal de semelhança com Jesus é desejar fazer as mesmas obras que Ele faz. Começando por amar e servir as pessoas. Porque quem crê em Jesus, obedece aos seus mandamentos. Por isso que Ele falou, a única obra que Deus pede é que você crê em mim. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Isso confronta a nossa maneira de pensar, né? Deus não faz comércio. Ele é bom, Ele tem tudo de graça. Venham, comprem sem preço tudo o que você precisa. Jesus vai apertar mais um pouco. Jesus vai espremer um pouquinho mais. Jesus vai mais fundo. Jesus vai apertar o botão vermelho com esses caras. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E não minha própria vontade. Essa é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum sequer de todos que Ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Essa é a vontade do meu Pai, dar a vida eterna em quem crê em mim, ter uma morada eterna. Meu Pai quer viver para sempre com você, meu Pai quer te dar tudo aquilo que já é seu. Ele pensou em você antes de você nascer, Ele quer ficar com você eternamente, e eu vou ressuscitar com você no último dia, porque você não vai morrer para sempre. Amém. Mas eles não querem isso. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto. O maná era aquela comida que Deus fazia que era no deserto, né? Todo dia que eles pegavam. Mas morreram. Quem comeu o pão do céu, no entanto, jamais morrerá.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Aí ficou complicado. Como é assim que vai dar a sua carne? Porque Jesus tem que morrer, irmãos. Foi no corpo de Cristo que foi colocado toda a nossa condenação. O Cordeiro de Deus. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como é que esse vai nos dar a carne a comer? E Jesus disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, ficou pior ainda. Não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Vocês querem comer? Vocês querem pão e peixe, vocês querem comida, né? Você entendeu o que ele está fazendo? Já que vocês estão pensando só em comida, porque a mentalidade diz que é comida, é necessidade, é o que eu quero aqui. Fala, tá, vou falar disso. Você quer comer? Você precisa comer minha carne e meu sangue. Você precisa ter parte comigo. Isso aqui é intimidade com Jesus, amém, irmãos? Ceia é relacionamento com Jesus. Meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. É lógico que ele não está falando de comer a carne e o corpo dele literalmente. Ele está usando uma metáfora, para ver se aquelas pessoas de coração endurecido entendam que andar com Jesus é muito mais do que resolver os problemas deste mundo. É muito mais do que ter o que comer, é muito mais do que ter o que beber, é muito mais do que ter o carro, a casa, ou as coisas certas. É muito maior, amém, irmãos? Inclui tudo isso, mas é muito maior que isso. Bom, resultado. Muitos discípulos o abandonam. Gente, vamos ler o texto. Muitos de seus discípulos disseram, a mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Ué, os caras que não estavam lá comendo pão? E o peixe? Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? E o Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos. E nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. Muitos discípulos abandonaram Jesus, não querem relacionamento com o Filho e com o Pai. Querem as bênçãos por meio da troca religiosa. Querem viver para a sua justiça própria. Eu mereço, eu faço tudo certo, Deus tem que me abençoar. Vocês estão aí, irmãos, amém? Qual mentalidade nós temos? Com qual mentalidade nós vivemos? Quando você vai orar diante de Deus, qual é a mentalidade que você tem diante dele? Se você tem crédito suficiente para pedir alguma coisa, ele tem que fazer? Ou se nada que você tem presta, e você depende totalmente da graça dele? A insatisfação com Jesus. Jesus sabe, Jesus não é assim como eu esperava. Eu pensei que ele ia fazer o que eu pedi para ele. Parece que ele não me responde. Deus só responde os outros, não responde para mim. Já falou essa besteira? Por que Jesus não está me ajudando agora? Está tão difícil. Não sei se eu consigo continuar, está difícil. Por que com outros dá certo, comigo não? Estou cansado. Não sei se é melhor para mim. Acho que Deus simplesmente não me escolheu. Que começou como um grande milagre. Terminou com muitos desistindo de seguir Jesus. Não é uma coisa louca, gente? No final das 48 horas, o pessoal estava abandonando Jesus. Insatisfeitos. Jesus não fez aquilo que eu esperava. Jesus não fez do jeito que eu gostaria. Foram os mesmos que experimentaram o milagre. Foram os mesmos que foram abençoados. Jesus atendeu a necessidade de uma multidão e perdeu muitos discípulos. Não é louco?
Você leu o texto comigo, não? Disse que ele perdeu ou não perdeu? Perdeu. Ah, não sei. Se é desse jeito. Se é desse jeito que eu tenho que fazer a vontade de Deus, se é desse jeito que eu tenho que ter um compromisso com Jesus, então acho que eu não quero. Jesus está mais preocupado com quem eu estou me tornando do que com as minhas necessidades e desejos. Amém, irmãos? Porque no final, quem eu estou me tornando é que determina. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você pede o que você quiser e será feito. João 15, 7. Então é quem eu estou me tornando que determina. Vocês estão aí, irmãos? Amém? A gente consegue entender que o paradigma, a mentalidade de Jesus é muito superior e muito melhor? Se você estiver comigo, você tem tudo. Se nós tivermos intimidade, você não tem problema. Nem mesmo quando você morrer, você vai ter um problema. Não há falta no reino de Deus. A mentalidade da falta, meus irmãos, nos faz achar que sempre estamos precisando de alguma coisa. Que o que nós temos não é o suficiente. A mentalidade da falta é das trevas. A mentalidade de Jesus é o da abundância. É o reino de Deus, tudo é de graça, porque não tem escassez. A mentalidade da falta nos leva a tentar saciar nossos desejos e acumular coisas. Ter garantias. Irmãos, mas se eu já estou satisfeito com Jesus, os meus desejos vão para o lugar certo, amém? Eu já estou satisfeito. Ele cuida de mim. A gente cantou, quero Jesus, quero Jesus. Nada mais satisfaz. É verdade? Então, se o quarto pingou dentro, está tudo bem. Se eu ganhei o upgrade, está legal. Se eu ganhei um outro quarto para a vista do nada, está legal também. Eu estou com Jesus. Se o plano não saiu como eu pensava, Ele está comigo, Ele vai dar um jeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A gente não crê. Desde a antiguidade nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A gente não crê. Eu sei que os planos que tem são planos de bem e não de mal. A gente não crê nisso. Então por que a preocupação? Eu tenho tudo que preciso em Jesus, mas tudo vem da intimidade. Então a mensagem talvez para a gente é mentalidade. Para de buscar Jesus somente para ter uma vida melhor de bênção. Jesus é muito mais que um resolvedor de problema. Ele é muito mais que um distribuidor de bênçãos, não é verdade? É ou não é? E você foi criado para algo muito maior do que viver para si mesmo. Nós somos criados, meus irmãos, para algo muito maior do que tentar ficar apenas resolvendo a nossa própria vida. Se a gente vai conseguir, se vai ser feliz, se fizeram para a gente, se não fizeram para a gente, perdoa, mano. Perdoa que as coisas se resolvem. Então, irmãos, não é possível separar a presença de Jesus do propósito de Jesus. A gente quer a presença, não quer o propósito? Não tem como. Eu sou o pão da vida. Tudo está nele, tudo é por meio dele. Ele nos chama para uma jornada com Ele. Ele nos chama para levar outras pessoas a conhecer Ele como realmente é. É uma jornada. O que seu coração, ou o meu coração, está focado? O que tem dominado seus olhos? Você estava falando sobre os olhos aqui, né? O que tem dominado seus desejos? Suas preocupações? Eu achei incrível as músicas hoje. Todas as músicas que o pessoal cantou estão dentro dessa mensagem. E quando eles cantaram, e no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz. Ao som da Tua voz, como é que é? Os corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa.
perfumamos ela toda. Não, esta aqui. Essa também está arrumada. Tem um perfumezinho. Mas é a casa aqui, ó. Jesus deu para a gente uma nova vida. Deu ou não deu? Você recebeu a nova vida de Jesus? Recebeu ou não recebeu? Você tem o Espírito Santo aí, que é a presença dele. Jesus deu para a gente um propósito. E Ele quer dar para nós a presença, a desfrutar da presença. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. Ou seja, aquele que faz, aquele que crê em mim, me recebe na sua vida. Deixa o seu coração para mim, me coloque em primeiro lugar. Reconhece o que eu fiz. Eu lidei com o seu passado. E eu te dei um futuro, uma vida, o sangue. Fala do futuro, da vida eterna. Jesus está partindo o pão dizendo hoje, ei, eu quero te dar muito mais do que você tem pedido. Eu quero tirar você dessa necessidade de sempre realizar. Não é a realização que vai trazer satisfação. É o relacionamento que vai trazer satisfação. A satisfação vem pelo relacionamento com Jesus, não pelas realizações. Amém, irmãos? Você crê nisto, não? Você entendeu o quanto Ele te ama, não? Ele vai continuar multiplicando o pão? Vai. Ele vai continuar fazendo as coisas? Vai. Mas se a sua satisfação depende de multiplicar o pão, está tudo certo, então uma coisa está errada. A satisfação é porque Ele está presente. Vamos ficar de pé.